Pode nos falar um pouco de seu artigo de 2007, intitulado Teletrabalho Urgente? Teletrabalho foi escrito numa época muito anterior à pandemia da Covid de 2020, que tornou o conceito mais conhecido hoje como home office. Naquele tempo, eu já estava muito preocupado com o rumo que São Paulo estava tomando. Era uma época de trânsito caótico e greve de metrô, não muito diferente do que temos hoje em dia, que me fazia pensar no grande desperdício de tempo e dinheiro que trabalhadores como eu e empresas atiravam ao lixo diariamente nesse translado de uma infinidade de pessoas de um lado ao outro da cidade. Inclusive, é bom observar que as pessoas que trabalham numa empresa geralmente moram em bairros afastados dela e, além do gasto com transporte e alimentação, também desperdiçam tempo precioso para ir e voltar de seus lares. Tempo este que poderiam estar cuidando dos filhos, estudando ou tendo momentos de lazer, mas que infelizmente têm que passar dentro de ônibus, lotações, trens e metrôs superlotados em condições muitas vezes desumanas. Por sua vez, as empresas precisam de acomodações para seus funcionários. Locais estes que sejam próprios ou alugados representam uma alta despesa. Do mesmo modo, precisam também de mobiliário, energia e equipamentos para que essas pessoas executem suas funções. É um grande investimento. O e-commerce também floresceu. Hoje é muito comum que as compras sejam feitas pela internet. Na maior parte das vezes, os gastos com as aquisições são menores, pois a internet permite encontrar a mercadoria que se deseja pelo melhor preço através da comparação entre fornecedores. Por sua vez, as empresas, os custos com armazenagem e lojas físicas também foi reduzido. O deslocamento presencial para as compras diminuiu muito, gerando tempo para outras atividades mais importantes. Como exemplo do crescimento do e-commerce, cito a empresa do nosso amigo do podcast, o Alex Takayama, que tem uma empresa especializada em criação de ambientes para e-commerce, a Neomacro. Além do mais, no mundo em que ocorre uma mudança climática global que ameaça a vida de bilhões de pessoas, o desperdício e a contaminação causada por esse imenso ir e vir diário ao trabalho e outros locais realmente é uma falta de bom senso. A pandemia nos ensinou a trabalhar à distância? Gostaria de pensar que sim. No entanto, tão logo a pandemia foi amenizada através da vacinação, notamos que muitas empresas no mundo todo estão tentando retornar ao trabalho presencial em contra do que desejam seus funcionários. Estes perceberam que sua qualidade de vida melhorou, apesar do risco à saúde existente no período da pandemia. Inclusive hoje, em 2024, empresas gigantes como a Amazon obrigam seus funcionários a trabalhar presencialmente em horário integral, sob risco de serem demitidos. Entretanto, como exemplo, um relatório de pesquisa da Mercer, divulgado agora em outubro, e baseado em dados de 502 organizações australianas, descobriu que o trabalho flexível, ou seja, parte presencial, parte home office, obviamente, quando bem gerenciado, contribui para uma cultura positiva no local de trabalho. Portanto, algumas empresas de maior visão notaram que o home office lhe trouxe vantagens. O que faz muitas empresas serem reticentes ao home office? Em primeiro lugar, devemos notar que nem todas as atividades podem ser realizadas em home office. Durante a pandemia, vários negócios se viram afetados pela falta de deslocamento humano, muitos fecharam suas portas. Em geral, atividades que exigem o contato pessoa a pessoa no local em que são executadas dificilmente podem ser substituídas pelo teletrabalho. Entretanto, há inúmeras atividades que podem e devem ser realizadas via esse método. Exemplo: atividades administrativas, financeiras, contábeis, entre muitas outras, são beneficiadas pelo home office. As empresas que se recusam a perceber isso, na realidade, são empresas que não conseguem gerenciar e avaliar a atividade de seu pessoal remotamente. Infelizmente, essas empresas ainda estão atrasadas na questão de mensurar o que é feito por seus funcionários, através dos resultados obtidos, e preferem a falsa segurança
da monitoração contínua dos trabalhadores durante o expediente, como se isso garantisse que os resultados serão atendidos. Esses métodos ensinam as pessoas a trabalhar pelo período em que são contratados, e não se são eficientes e eficazes naquilo que fazem. É um imenso desperdício de recursos. Quais os potenciais ganhos das empresas com o home office? Como já citei, os gastos com aluguel ou aquisição de escritórios e infraestrutura para funcionamento deles, sem dúvida é uma fonte de despesas significativa. Gastos com refeições e transporte também são relevantes. Se uma empresa decide evoluir e trabalhar no formato home office, pode reduzir seus gastos com infraestrutura elétrica e de sistemas, além do quase onipresente gasto com ar-condicionado, ao utilizar sistemas informáticos baseados em nuvem, muito populares hoje em dia. Para reuniões e outras ocasiões em que as pessoas devem estar juntas para discutir assuntos organizacionais, a internet está lotada de ferramentas para isso, como, por exemplo, o Google Meet, muitas delas gratuitas. Imaginem a economia ao evitar o deslocamento das pessoas, economia nos recursos necessários para a reunião e o próprio custo do local onde eram realizadas. Mas, sem dúvida, a economia para a sociedade é muito mais relevante. Perda de tempo das pessoas, gasto com transporte e combustíveis fósseis, gasto com infraestrutura pública, gastos ambientais pelos gases de efeito estufa emitidos por carros e ônibus, entre muitos outros problemas que podem ser significativamente reduzidos pelo home office. As pessoas não sentirão falta do contato humano, aquela pausa para o cafezinho e jogar conversa fora? O contato humano continuará existindo simplesmente que de uma forma remota. As ferramentas tecnológicas o permitem. Hoje, milhões de pessoas usam o WhatsApp, por exemplo, como forma de comunicar-se com outras pessoas à distância, e não acham isso estranho. E se preferirem, 1 ou 2 vezes por semana, poderão ter reuniões presenciais. Os espaços de trabalho compartilhados, ou coworking, custam muito menos do que comprar ou alugar grandes espaços para seus funcionários durante todo o período de trabalho. E a maioria tem todos os recursos necessários para o trabalho presencial conjunto pelo período necessário. Não acho que é a forma ideal de trabalho. Sou a favor do home office integral, mas muitas empresas podem utilizar essa modalidade híbrida até adequarem-se à nova realidade. O home office veio para ficar. Considero que sim. É uma lástima que foi necessária uma pandemia mortal para muitos notarem que poderiam trabalhar melhor do que nos moldes tradicionais. O gênio saiu da garrafa e será muito difícil voltar a colocá-lo nela. Novas mentalidades surgiram, principalmente através de startups, e esse é o caminho do futuro. As TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação, hoje permitem que diversas atividades, como reuniões, trabalho cooperativo, ambientes virtuais, entre muitos outros, sejam mais rápidos e tragam melhores resultados do que as práticas tradicionais. Não é desculpa colocar a responsabilidade por falhas na tecnologia. Falta para muitos executivos visão sistêmica do negócio. E isso acarreta a formação de ilhas de conhecimento dentro da empresa. Esses profissionais não conseguem mensurar adequadamente quais resultados as atividades pelas quais são responsáveis afetam a organização como um todo. E, portanto, não tem como fazer com que seus subordinados entendam claramente o que precisa ser feito para alcançar as metas organizacionais. Dessa forma, é óbvio que esses responsáveis executivos não são capazes de cobrar seus subordinados por resultados. E o home office é, para esses executivos, uma ameaça ao pouco controle que detêm sobre as atividades realizadas. As empresas precisam notar que esse tipo de profissional é obsoleto e ameaça a existência do negócio. Não é, portanto, uma crise de controle, mas sim uma crise de liderança e planejamento.
As empresas só têm a ganhar com o trabalho em home office, seja pela redução de custos, racionalização de suas atividades, integração sistêmica e outros benefícios. Por sua vez, quem trabalhar nessa modalidade perceberá uma melhora substancial em sua qualidade de vida e economia em seu bolso. O desperdício da sociedade será reduzido, o ambiente urbano se tornará mais amigável. Os gastos sociais diminuirão e muito provavelmente haverá também um decréscimo da criminalidade. O planeta e as gerações futuras só terão a agradecer. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas da sociedade. Se você gostou, siga-nos no Instagram, nãocustapensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que vocês gostariam de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!